Antes de mais nada, mais uma vez, né, boa noite a todas as pessoas que se conectaram aqui com o Instituto de Contadores do Brasil, o nosso ICBR. Eu me chamo Iago França Lopes, eu faço parte do Instituto e estou aí como um dos responsáveis pela pasta de desenvolvimento profissional. Então, atuo como vice dessa pasta, né, de desenvolvimento profissional. Hoje atuo como professor aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, mais uma vez, a gente tem aí a felicidade, a honra de contar com a parceria, né, do professor Ricardo Rios, que tem sido sempre um parceiro muito importante para o nosso instituto, principalmente quando a gente fala em trazer questões relacionadas à educação continuada, às novidades que o mercado tem oferecido para a área de contabilidade. Então, de antemão, a gente agradece muito, né, a disponibilidade do professor Ricardo, principalmente quando a gente vai estar discutindo aí um assunto que vai envolver a questão da reforma tributária, que é um assunto que vai abraçar todas as áreas de contabilidade e, aliado a isso, a questão da tributação sobre os aluguéis. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo Rios, eu quero fazer duas sinalizações, né? A primeira delas é que ao final dessa live a gente vai estar sorteando também um livro, dois livros de autoria do professor Ricardo Rios, que vai discutir as questões sobre holding familiar na prática, tá? Ao longo da apresentação do professor Ricardo, eu vou disponibilizar um link do nosso chat aqui para quem quiser fazer parte desse sorteio já preencher. Então, são dois exemplares físicos, né, em tempos aí de digital, para a galera que gosta de anotar, enfim, acho que é uma oportunidade bem bacana. Então, agradecemos também aí a disponibilidade, né, e a concessão desses dois impressos sobre holding familiar. E o link para esse sorteio eu vou estar disponibilizando aqui no nosso chat. E vou fazer uma breve leitura aqui do currículo do professor Ricardo Rios, né, para fazer as honras da casa e mais uma vez agradecer aí a possibilidade de ouvi-lo, né, que é sempre um prazer. O professor Ricardo Rios é doutor em educação pela PUC São Paulo, mestre em ciências contábeis, tem pós-graduação em gestão empresarial, atua, né, como contador e empresário contábil há mais de 25 anos, é professor universitário do Centro Universitário de São Roque e também é coordenador do curso de Ciências Contábeis. Possui coautoria de livros como Normas e Práticas Contábeis, obra premiada no Troféu Cultura Econômica em 2012, autor também e parceiro da editora Atlas Gen, com o livro Contabilidade Avançada, Contabilidade para Executivos, Manual do Contador, um guia para iniciantes, e Holding Familiar na Prática, que é um dos livros que a gente vai estar concedendo aqui via sorteio hoje. Atua como revisor técnico de obras clássicas da área contábil, incluindo títulos aí do professor José Carlos Marion, Sérgio do Eudícibus. Atualmente também é delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Professor Ricardo Rios, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer aí a sua presença, o espaço que o CBR tem nos dado para esses aspectos de educação continuada. Vi que o nosso presidente também está aqui conectado com a gente, então agradecer aí, André, pela parceria e passo a palavra aí para sua apresentação, suas considerações. Como de costume, fique bem à vontade, professor. Ok, muito obrigado, Iago. Mais uma vez uma honra estar aqui no ICBR. Quero cumprimentar você, o Paulo, o André, que está aqui também conosco, né? Muito obrigado pelo convite para mais um tema desafiador aí, né? Que nós temos pela frente
como aliás temos muitos aí profissionais da contabilidade, é, que temos aí a reforma tributária pela frente e muito planejamento, muita orientação para os nossos clientes, né? Ao contrário do que o nosso ministro disse, né? Nós teremos cada vez mais trabalho a fazer. Vou apresentar aqui então, Iago, e aí eu faço a apresentação. Não sei se você quer que eles façam as perguntas durante ou depois, mas fiquem bem à vontade. Vamos fazer aí um bate-papo, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só minha vida. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela ou ainda não, né? Está aparecendo aí para vocês? Está sim, professor Ricardo. Tá. Então tá bom que eu não consigo ver a tela daqui, só de ver se eu consigo colocar até aqui. Peraí. Ok. Legal. Bem, vamos lá, então, assim, a gente vai conversando um pouquinho por aqui sobre a reforma e, mais especificamente, operações com imóveis, né? Então, o propósito de nós falarmos central, e eu fui convidado para isso, é sobre locações. Mas, a operações com imóveis ficou tão complexa e tão pormenorizada na reforma tributária, que eu preferi fazer um panorama geral, onde nós vamos falar não só de locações, mas vamos falar também do impacto no setor imobiliário como um todo, né? Quando você vende imóveis, faz empreendimentos com imóveis, né? Então nós vamos dar um panorama geral e daí o Iago aí controla o meu tempo se eu extrapolar o tempo aqui que eu tenho para falar. Mas vamos lá, então, vamos começar aqui. Deixa eu só ver se eu acho que eu não consigo ver minha tela aqui do. Tá virando aí o slide para vocês? Está. Tá, então tá bom. Bem, então vamos lá. Eu não vou entrar em pormenores da reforma tributária, porque acredito que todo mundo já deve ter, né, visto aí bastante falar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser tratar de alguma questão da reforma em si, eu estou à disposição. Então, vou partir do pressuposto que as pessoas já conhecem as principais mudanças e vou focar na parte realmente imobiliária. Bem, estamos diante aí de um grande desafio, porque nós estamos diante da maior reforma tributária já vista na história do Brasil, né? Nas últimas décadas e creio que na história do Brasil. Isso porque nós estamos alterando todo o nosso sistema tributário de consumo com a criação de dois sistemas, dois tributos, que são gêmeos, tributos gêmeos, né? O chamado fruto do IVA dual. E por que dois? Porque nós temos que respeitar o princípio do federalismo que está na nossa Constituição e não, então, estados e municípios ficam na administração de um desses tributos e a União na administração do outro tributo. Então, um deles é a IBS, que é o IBS, né, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai ser administrado por estados e municípios e que vai substituir o ICMS e o ISS. E temos a, a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, de competência exclusiva da União, que vai substituir PIS e COFINS, né? E tem o IPI no meio dessa história, que não será extinto, como muita gente fala, mas será zerado para as operações, exceto para a Zona Franca de Manaus. E por isso ele não pode ser extinto, né? Então, veja, ok, vamos trocar o sistema tributário, vamos trocar é, 4 ou 5 tributos por dois, e então quer dizer que vamos ter uma simplificação, né? Não é bem assim. Primeiro porque esse ano é um ano de teste, onde nós estamos ainda com o sistema tributário atual, vigente, né? E o ano que vem nós começamos a trocar esse sistema gradualmente. O ano que vem a CBS entra integralmente, substituindo PIS e COFINS, mas o IBS ele só vai começar a ser implementado a partir de 2026.
2028. E aí, então, ele vai escalonadamente desaparecendo até 2033, quando ele entra 100% em vigor. Então, quer dizer, vai haver ainda alíquotas fracionadas e ainda precisamos, inclusive, da definição das alíquotas globais. Bom, esse é um panorama rápido e geral sobre a reforma, mas operações imobiliárias, ela ganhou um capítulo especial, quer dizer, o tratamento de operações com imóveis, ele foi objeto, está contemplado de um capítulo especial na Lei Complementar 214, né? E lá, então, nos artigos 251 até 270, e depois do 485 até o 488, se tratou das operações com imóveis e também do período de transição de regimes, né? E a gente vai passar aqui, então, por algum deles. Vamos lá. Bem, a primeira grande questão é dizer o seguinte, que quem são os contribuintes da CBS e do IBS para operações imobiliárias, né, ou operações com imóveis? Ah, e aí deixar claro que a palestra toda eu estou tratando apenas da reforma e de CBS e IBS, né? Então, lembrando que imposto de renda e contribuição não estão dentro desse escopo. Mas quando nós dermos exemplos aqui, lembre-se de considerar também os demais tributos nas operações. Bom, o primeiro contribuinte são as pessoas jurídicas, então isso está claro. Qualquer pessoa jurídica que fizer operações com imóveis, ela é contribuinte de CBS e IBS. Por quê? Porque os imóveis foram, então, introduzidos na Lei Complementar 214 e passaram a ser entendido como também algo de consumo, algo que se consome, né? Então, se eu usar um imóvel, eu estou consumindo, se eu vender, comprar, eu estou, de alguma forma, consumindo. Então, diante disso, não só as construtoras, incorporadoras, imobiliárias e corretoras, mas qualquer pessoa jurídica que venha até eventualmente transacionar imóveis está enquadrada no fato gerador aí da IBS e CBS nas suas operações. Então, nós temos classicamente aí construtoras incorporadoras, imobiliárias e corretoras e qualquer pessoa jurídica que transacionar os imóveis. Até aí, tudo bem. A grande questão, e que pegou muita gente de surpresa, é que, como os bens imóveis passaram a ser objeto, passaram a ser fato gerador, essas operações da CBS e da DBS, os contribuintes, pessoas físicas, também podem, mediante atendimento de alguns critérios, se enquadrar no fato gerador do IBS e CBS. Então, aí, esse foi a grande novidade, a grande surpresa, e que vem, inclusive, causando algumas confusões aí de maneira geral. Isso porque também se difundem muitos vídeos, né, na internet. Hoje a internet ela deu um espaço, e as redes sociais deram espaço para muitos influenciadores e tudo mais, e muitas vezes isso acaba gerando muita confusão para, para as pessoas, principalmente os leigos, e nesse caso atinge muita gente, né, que tem imóvel, que aluga imóvel, enfim. Então, os contadores, eu creio, devem estar tendo um bom trabalho aí de orientação, porque aqui, por exemplo, no nosso escritório, a procura dos nossos clientes de pessoas físicas está sendo enorme, né? Cada final de semana eles vêm com uma novidade. Olha, eu vi um vídeo, será que isso aqui é verdade mesmo? Então, vamos entender. O contribuinte, a pessoa física, para ser contribuinte do IBS e da CBS, ela tem que atender alguns critérios. Então, veja, essa grande novidade, ela traz três cenários, né? No caso de locações, cessão e arrendamento, para que a pessoa seja contribuinte, ela precisa necessariamente atender a dois requisitos, tá? Os dois são simultâneos. Ter mais de 3 imóveis distintos alugados,
sempre considerando o ano calendário anterior, e a receita ser superior a 240 mil reais por ano. Então, veja, são dois critérios, né? Mais de 240 mil de receita de aluguéis e mais de 3 imóveis alugados. Isso no caso das locações. O outro caso seria no caso de alienação de imóveis. Então, também a, a legislação ela prevê alienação de imóveis, mais de 3 imóveis distintos, alienados ou com cessão de direitos, né, no ano anterior e desde que estejam a menos de 5 anos no patrimônio do alienante. Então, veja, qual o objetivo aqui, né? É justamente aquelas pessoas que têm por hábito ficar comprando e vendendo imóveis, ou seja, transações frequentes com imóveis, né? Então, esse também passa a ser contribuinte da CBS e IBS, caso se enquadre nisso. E aqueles que constroem para venda também, né? Desde que enquadrados da seguinte forma: alienação ou cessão de direitos no ano calendário anterior de mais de um imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores à data de alienação. Então, vai olhar, ele alienou mais de um imóvel construído por ele? Sim. Esse imóvel tem mais de ele tem, foi nos 5 anos anteriores à alienação? Sim. Então, ele também se enquadra na regra de contribuinte de IBS e CBS. Um detalhe importante de se dizer é que esses valores, esse valor de 240 mil por ano, ele é corrigido mensalmente, ele tem que ser atualizado mensalmente pelo IPCA ou por índice que vier a substituí-lo, né? Então, isso está lá no artigo 251, no parágrafo 5º. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Eu procurei colocar alguns exemplos em cada situação, mas olha só, no primeiro cenário, vamos ver uma situação prática aqui, né? A Marina, olha, uma personagem fictícia aqui, imagina que ela tem 5 apartamentos alugados, né? Com uma receita total de 120 mil reais por ano. Então, a Marina, ela vai ser contribuinte da IBS e CBS? Não, não vai. Por quê? Porque, embora ela tenha mais de 3 imóveis alugados, a receita dela não atinge, tá? Então, poderia ser o contrário, ela poderia ter um imóvel e um valor de aluguel de 500 mil reais por ano. Também não se enquadraria, né? Porque a lei é clara. E lembrando que, se enquadrar, é preciso fazer um bom planejamento tributário, porque, além de pagar a IBS e CBS, ele vai continuar pagando imposto de renda também sobre os aluguéis, né? Então, a carga tributária vai crescer. Olha o outro exemplo. A Marina tem 6 apartamentos alugados, uma renda de 255 por ano. Então, pronto, ela atendeu os critérios. Tem mais de 3 imóveis e a receita ultrapassou os 240 mil. Nesse exemplo aqui, se isso acontecer, por exemplo, no ano de 27, ela passa a ser contribuinte no ano seguinte, né, em 28. Né? Vamos pegar um exemplo do cenário de alienação. Então, pense uma pessoa que é investidora, né, imobiliária, compra e vende imóveis, e ele então fez aqui, olha, ele tem um terreno, ele comprou em 2025, vendeu em 2027, um apartamento comprou em 26, vendeu em 27, uma casa que ele comprou em 21, vendeu em 27, e um lote 26, vendeu em 27. Então, ele vendeu, olha aí, 4 imóveis em 2027. Vendeu mais de 3 imóveis, tem que parar para olhar, né? E aí, vejamos o que que acontece aqui. Ele tem 2 anos esse imóvel, um ano esse imóvel, um ano esse imóvel. Então, nesses 4 imóveis que o Carlos, aqui, nosso personagem fictício, vendeu, 3 foram adquiridos há menos de 5 anos, né? Então, ele atendeu o critério, pelo menos 3 imóveis, e aí, portanto, ele é contribuinte. Se não tivesse 3, atendendo os 2 critérios, ele não seria contribuinte. Pode haver enquadramento no próprio ano? Pode.
se ele exceder os limites previstos, né? No caso de alienação, então, se ele alienar 3 imóveis, ok. Se ele alienar 4 imóveis, ele vai ter excedido naquele ano e, portanto, dentro daquele ano ele já passa a ser contribuinte. E no caso da locação de imóveis, atribuiu-se um percentual de excesso. Esse percentual de excesso é de 20%. Então, se os aluguéis são 240 mil por ano limite, se ele ultrapassar 288 mil, ele já passa a ser contribuinte no próprio ano. Se não passar os 288 mil, no ano seguinte. Bom, o artigo 252, ele nos traz aí quais operações estão, de fato, sujeitas à tributação e quais são não tributáveis. Então, vamos lá. As operações sujeitas a IBS e CBS são alienação de bens imóveis, e aí, dentro disso, está a venda comum, a incorporação, loteamento e venda de direitos, incidência a incidência no ato da alienação, né? Seja contrato, promessa de compra e venda, escritura, né, de compra e venda. A cessão de direitos reais, também como, por exemplo, usufruto, superfície, direitos de construção, locações e arrendamentos, como aluguéis residenciais ou comerciais, leasing imobiliário, né? Cessões de uso, então, também estão dentro. E os serviços de construção e intermediação, corretagem, administração de imóveis, construção por empreitada, reformas, né? Também estão dentro da incidência. Note que aqui nós estamos indo aí por etapa para chegar em outras questões como crédito. Evidentemente, você passa a ser contribuinte, mas você também vai poder fazer créditos, né, de produtos consumidos, desde que de outros contribuintes, e outras questões que nós vamos também abranger aqui. Isso vai levar aí uma reflexão muito grande. Hoje a gente vai sortear o livro de holding, né? As holdings vão ter que fazer as seus replanejamentos, readequações aí. Operações que não são tributáveis, né? A permuta de imóveis, né, é isenta, a permuta em si é isenta, né? Se houver torna, a torna não é isenta, tá? Garantias reais como hipoteca e alienação fiduciária também não sofrem a incidência. E os fundos patrimoniais, né? Aquelas operações de endowments, né? Que são fundos aí para financiamentos de instituições e tudo mais. Um outro ponto, a alocação de curta duração. Também isso aqui tem gerado muita polêmica e muita preocupação das pessoas físicas, né? Ah, eu tenho uma casa na praia e eu alugo lá no Airbnb ou no Quintal ou em qualquer plataforma ou até mesmo em nenhuma plataforma. Se as suas locações são em temporadas menor do que 90 dias, então veja que interessante, você vai ser equiparado à hotelaria. Então você tem que ir para o capítulo de hotelaria. A tributação vai ser como hotelaria e não da forma que nós estamos colocando aqui na tributação dos, dos, dos imóveis para locação, né? Então você sai do contexto. Agora, se você loca por períodos maiores que 90 dias, então você vai ficar enquadrado aqui. Quando ocorre o fato gerador, né? Então, vamos lá ver os tipos de fato gerador aqui. Na alienação de imóveis. Alienação de imóveis é no ato da alienação. E aí esse ato de alienação pode ser entendido como contrato, né? Promessa de venda, carta de reserva com pagamento, ou implementação de condição suspensiva,
e aí o imposto, então, ele passa a ser devido nesse momento. Portanto, pode ser até antes do pagamento. Já na seção de direitos reais, é no momento da celebração do ato, incluindo ajustes posteriores que possam afetar o valor ou a natureza do direito. Locações e arrendamento, no momento do pagamento de cada parcela, então, à medida que você vai pagando ou recebendo a parcela, é a regra de caixa, né, que é diferente da alienação, e você vai recolhendo. Serviços de intermediação é no momento do pagamento da comissão ou taxa, e na construção civil, no momento do fornecimento do serviço. Geralmente se usa medições na construção civil, então seria a data das medições de obras e de, enfim, dos serviços prestados. Bom, agora, alguns exemplos práticos, né? Então, por exemplo, houve uma promessa de venda. Então, a construtora Y assina promessa de venda de 600 mil em 15 de janeiro de 2033. Já joguei lá para frente, né? Mas ela com pagamento aí nessa promessa de 24 parcelas. Então, o fato gerador, ele vai ser 15 de janeiro de 2033. E o cálculo CBS e IBS, bem, eu coloquei uma alíquota aqui que é estimada, né? Então, hoje se estima que a alíquota geral será entre 26,5% e 28%. Eu coloquei 27 aqui para ficar no meio. Meio não, mais ou menos no meio, né? E lembrando que nas operações de venda, a gente já vai falar disso, tem redutor, assim como nas operações de locação. Na venda é 50%, na locação 70%. Então, se a alíquota for 27, 13,5% será a incidência aqui da IBS e CBS. Veja que eu coloquei propositadamente 2033, quer dizer, prevendo um cenário já onde nós estamos com o CBS e IBS plenos, né? Se eu fizesse um exemplo e quisesse ser perfeito aqui na exposição, por exemplo, um exemplo em 28, evidentemente a alíquota não vai alcançar esses 13,5, porque ela vai estar 100% da CBS, mas ela vai estar parcial no IBS, né? Então, para fins didáticos aqui, eu coloquei já lá 33. E claro que aqui ainda cabem redutores, que a gente já vai falar também já já. Imagine uma sessão de direitos, né, de superfície por 2 milhões em 1 do 2. E aí houve um ajuste para esses 2 milhões, viraram 2 milhões e 200 em 15 do 3. Então aí você vai ter dois fatos geradores de IBS. O primeiro, de 2 milhões na data do dia 1 do 2, e o segundo, de 200 mil na data do 15 do 3. Um outro exemplo aqui é uma incorporação parcelada. Então, imagina aí que você tem 50 unidades, 400 mil reais cada uma, né? E elas vão ser pagas em 24 parcelas. Então, a cada pagamento que você, cada recebimento, né? Ou cada pagamento da pessoa, cada recebível seu, você vai ser devido o IBS e CBS. Eu pus um exemplo aqui. Imagina que é, todas as unidades pagaram 2 parcelas em janeiro, então foram 100 parcelas pagas, né? Se a gente dividir 400 por 24, dá 16 mil cada parcela, 100 parcelas, 1.666.667. Essa é a base do IBS-CBS em janeiro. Bem, falando em base, aí a gente precisa agora muito entender a questão exata da base de cálculo e também dos redutores que existem. São dois redutores. O redutor de ajuste, que serve para imóveis que estão sendo construídos ou para estoque de imóveis, né? E também o redutor social, ok? Bem, então vamos ver. Eu estou vendo que estão passando algumas perguntas, eu não sei, professor, se a gente deixa para responder no final. Acho, acho que é melhor, né? Acho melhor. Acho que a gente pode Pode seguir. prosseguir e depois a gente faz uma abertura para as questões.
Ah, tá bom. Bom, então vamos lá. Aqui é, como eu falei, o coração do regime especial, né? Vamos ver por quê. Opa. Bom, base de cálculo. A base de cálculo, ele vai ser sempre o valor da operação, né? E aí é definido como valor da operação o preço de venda, o valor do aluguel, a comissão recebida, né? O valor do serviço de intermediação. E nessa base serão inclusos juros e variações monetárias, atualização monetária também de saldo credor, também pode ser colocada aqui. E não serão incluídas tributos, no caso de locação, tributos e emolumentos incidentes sobre o bem e nem as despesas de condomínio. Então, no caso de uma locação, você não pode incluir o condomínio em nenhum tributo que venha a ter na, na base de cálculo. Então, um exemplo aqui com juros. Ó. Uma construtora, a construtora Iota, vende lá um imóvel por R$ 500.000 e com juros de 1% ao mês em 12 parcelas. Evidentemente que estou fazendo aqui de forma didática, né? Não seguindo a regra aqui dos juros compostos, né? Então, o valor nominal 500.000, juros 60.000, a base vai ser 560, tá? Já prevendo a despesa com juros inclusa na base. Bem, e aí então foi criado um redutor para tentar resolver o problema daquelas pessoas ou das empresas que já possuem imóveis, né? Então, eu tenho imóveis anteriores à mudança da reforma. Como é que eu vou fazer, né? Porque eu não, eu vou ser onerado na hora de vender e eu não vou ter crédito. Como é que eu vou pagar imposto sobre o total, né? Então, foi criado esse redutor para tentar corrigir essa questão de forma que você pague o CBS e IBS somente sempre na cadeia que esse imóvel passar sobre o valor efetivamente agregado, né? Então vamos lá. Então, esse redutor de ajuste é o conceito aqui que eu acho mais importante, né? Ele está lá nos artigos 257 e 258. Ele vem para proteger, então, esses imóveis já existentes em estoques. Então, constituição de novos imóveis, seja por construção, ele permite a constituição, e aí ele constitui o redutor, ele permite que esse redutor seja corrigido pelo IPCA, né, e permite que então você abata isso na hora de vender da base de cálculo da operação, tá? Então, é como se ele fosse ali um crédito presumido, vinculado a cada imóvel de propriedade de um contribuinte que esteja no regime regular, tá? Detalhe, este redutor, ele percorre toda a cadeia que esse imóvel passar até terminar no não contribuinte. Então, por exemplo, se eu comprar um imóvel de uma pessoa física, eu sou o contribuinte de IBS-CBS, pessoa jurídica. Comprei um imóvel de uma pessoa física. Eu vou poder criar o redutor nessa aquisição. Se eu vender por uma outra pessoa jurídica contribuinte, esse redutor passa a ela também e vai passando. Quando nós vendemos ao final, vendi para uma pessoa física final, ali morre o redutor. Só volta a nascer se essa pessoa física vender para um outro contribuinte. Então, o redutor, ele corre, ele não desaparece, ele fica mantido em todas as operações com esse imóvel, desde que entre contribuintes do IBS e CBS, né? E morre naquele que não é mais contribuinte. Bem, nós temos três cenários para esse valor inicial do redutor de ajustes. E aqui é onde nós temos que ter bastante atenção, né? O primeiro cenário é aquele imóvel que eu já tenho comigo em 31/12/2026, né? Então veja só o problema.
que podemos ter, né? Não sei se teremos, mas podemos ter. A, a lei complementar diz o seguinte: olha, o valor inicial do seu redutor é o valor do imóvel que você tem lá, o valor histórico, né? Mas você pode corrigir esse valor histórico pelo IPCA até a data em que você vendê-lo. Melhorou, né? Mas nós sabemos bem que, e aqui nós temos que ter um ponto de atenção, principalmente com holdings, nós sabemos bem que muitas holdings, se não a grande maioria, aporta, ou aportava, né? Porque agora as coisas estão começando também a ficar diferentes, imóveis a valor histórico lá da pessoa física, por exemplo. E geralmente são valores muito mais baixos em relação ao mercado ou em relação até mesmo a valores venais, né? Então, isso pode ser um problema. Por quê? Porque imagina que você tem um imóvel lá que vale, sei lá, 5 milhões de reais, você colocou ele para dentro de uma holding por um valor de 500 mil reais, e você vai vendê-lo pela holding, podendo abater um custo de que vai ser 500 mil corrigido, né? Então, se você vender esse imóvel, sei lá, por 10 milhões, você vai estar sujeito a uma alíquota aí de 13,5%, 14% sobre 10 milhões menos 500 mil, 9 milhões e meio. Então, você vai ter uma tributação bastante pesada, né? Então, qual é a saída? A lei dá a opção de você optar, de você escolher pelo valor de referência apurado pela administração tributária. Mas o que que é esse valor de referência apurado pela administração tributária? Dizem que até lá a administração tributária terá que ter estipulado valores de referência dos imóveis. A gente vai ver mais para frente, e para isso foi criado o CIB e toda a legislação pertinente aí que a gente vai ver, e que então nós teremos esse valor de referência que, creio eu, será bem maior do que o valor de custo que nós temos, né? Pelo menos na maioria dos casos. Então, veja, tem que ficar muito atento a esse valor de referência que vai ser apurado pela administração tributária. Ocorre que pode ser que não a administração tributária não solte esse valor de referência a tempo, né? Embora a lei determine aqui alguns prazos, mas então você poderá fazer uma avaliação, por exemplo, e eu recomendo que se você for fazer, que faça muito bem fundamentada em laudos técnicos e tal, e que você poderá, em caso da administração não apresentar o valor de referência, declarar esse valor de referência. Porém, bem fundamentado e, porém, ainda podendo ser contestado futuramente pela, pelos órgãos, né? Então, você vai escolher um dos dois, é óbvio que você vai escolher o maior, né? Se você escolher o valor de referência, você, então, utilizará esse valor quando da venda do imóvel para bater como redutor, como se fosse um crédito presumido. No cenário B, imagine um imóvel que está em construção em 31/12. Eu estou construindo um imóvel para vender e está lá, ele ainda não acabou, ele está em processo de construção. Então, a lei diz que o valor inicial de redutor, que vai ser determinado até 31/12 de 2026, tem que ser o valor do terreno, não ser o valor de aquisição do terreno, corrigido pelo IPCA, tá? Mais os custos de produção que você contabilizar até o 1º de janeiro de 27. E esses custos também poderão ser corrigidos pelo IPCA. Então, valor do terreno, gastos incorridos, tudo corrigido pelo IPCA. E tem a terceira situação, imóveis que eu adquirir a partir de 1 de janeiro de 27. Nesses casos, é o valor da aquisição, tá? E aí não cabe nenhuma correção, porque aí você já está dentro da, da lei, né? Da vigência aí do regime. Então, portanto, é o valor que você adquirir.
O artigo 258, parágrafo 6, ele permite que, além do valor inicial do redutor, você pode acrescê-lo pelo ITBI, pelo laudêmio e contrapartidas urbanísticas e ambientais que você tenha pago nesse terreno. Você pode também acrescentar esses valores, corrigir esses valores da mesma forma que é o valor do imóvel, e você então pode formar, sim, o seu valor de redutor. Então veja que interessante que muita gente diz que a reforma ela vem para simplificar, mas quando nós vamos nos aprofundando nas questões específicas, né, nós vamos ver vendo cada vez mais que ela vai exigir, ela tem um grau de complexidade que vai exigir muita atenção, muito planejamento nosso para atender os nossos clientes, né? Porque são muitos detalhes. Vamos ver um exemplo completo aqui. Imagina uma construtora, né? No nosso exemplo aqui, a construtora Capa, que possui terreno em estoque lá no 31 de dezembro agora de 26. E ela vendeu em 2028, né? Então ela tem estoque em 26, 28. Então, vamos fazer primeiro o cálculo aí do redutor. Imagina que esse terreno ela adquiriu em 2020 por R$ 500.000. E corrigindo o IPCA do período, eu coloquei um valor didático aqui, 35%. Então, os 500 corrigido a 35, até 31 de 12 de 26, ele dá um valor de 675 mil, né? Perdão, corrigido até 28. Ele dá um valor de 675 mil. Só que os órgãos pertinentes, prefeitura, etc. e tal, atribuíram um valor desse imóvel de 720 mil, valor de referência, né? Então você pode escolher. Você pode pegar os 675, que é o seu valor corrigido, ou ficar com 720. Evidentemente, você vai preferir o maior, né? Mas aí você tem também o ITBI que você pagou, né? O ITBI corrigido dá mais 33.750. E você pagou também uma outorga onerosa de R$ 100.000. Então, você poderá usar o valor maior entre o referência e o seu valor atualizado e ainda acrescentar esses valores de TBI de outorga. Então, resumindo, o seu valor de redutor vai ser de R$ 853.750. Desculpa, aqui era realmente corrigido até dezembro de 26, tá? Pelo IPCA, para determinar o valor inicial. E aí você vai corrigir ainda o IPCA de 1 de 27 a junho de 28, que foi o valor da venda, mais 8% sobre essa base toda aqui. Então, imagina que os 853.750 viraram 922. Bom, e agora? Bom, agora você vai ver o valor de venda. Então, lá em junho de 28, eu vendi por 1,5 milhão esse imóvel. Então, eu vou pegar o valor de 1,5 milhão, vou abater o redutor corrigido, nesses critérios que nós colocamos, e vou chegar no valor líquido, que será a base de cálculo de BS e CBS. Supondo uma alíquota aqui de 27%, que em operações de venda será reduzida em 50%, eu vou tributar 13,5%. E, portanto, eu pagaria R$ 78.000 nessa operação de venda. Volto a falar o seguinte: são exemplos didáticos aqui. É claro que se eu vender em 28, eu não vou ter 13,5 de alíquota, ainda que a alíquota cheia seja 27, porque o IBS vai entrar escalonado, então vai ser menos que isso, tá? É só para não criar confusão. Eu fiz um exemplo aqui só se é que a gente pode chamar de economia, né? Mas de certa maneira, houve uma redução de 124.476 comparado à tributação sem o redutor, né? Então, se eu não tivesse o redutor, eu pagaria R$ 202.500 de imposto. Então, de certa maneira, esse redutor ele traz aí uma correção e uma justiça para que você não tribute imposto de um bem que
quando adquirido, não havia como se tomar crédito, né? Aqui eu já falei, né? Quer dizer, o valor de redutor ele é transferido na cadeia que esse imóvel percorrer desde que entre contribuintes, tá? Então, por exemplo, se o imóvel for vendido para outro contribuinte que também esteja no regime de CBS-BS, ele é transferido. Então, imagina naquele caso que a construtora Capa vendeu para a construtora NU, né? Esse redutor de 922 que ela usou, a NU também vai poder usar. E ela ainda pode corrigir pelo IPCA. Então, imagina que em 2029 ela corrige mais um pouco de IPCA, o redutor dela vira 1,032 milhão. Se ela vender esse imóvel por 2 milhões de reais, ela vai poder abater 1,032 milhão, tá? Então, ele vai correndo a cadeia que esse imóvel percorrer e sendo corrigido pelo IPCA. E quando termina? Quando ele finalmente é vendido para um não contribuinte. Então, você aplica o redutor nessa venda também, mas o não contribuinte, dali para frente, quando ele vender, ele não tem mais o redutor, salvo se ele vender para um outro contribuinte. E aí, esse contribuinte poderia restabelecer o valor do redutor em operações subsequentes. Claro que aí o valor redutor seria a aquisição nova, né? Algumas operações especiais, permutas, o redutor do imóvel dado em permuta é mantido e pode ser utilizado em operações futuras com imóvel recebido, tá? Então, por exemplo, a construtora XI permuta terreno e ela tem um redutor de 500 por prédio e 800, né? Aliás, ela permuta o terreno com um redutor de 500 e 800 por prédio. Então, cada um vai usar o seu redutor. Quem tem o prédio, quem tem o terreno. Operações compartilhadas. Incorporação e loteamento. O redutor é deduzido proporcionalmente a cada parcela recebida. Então, se eu tenho 50 unidades, o redutor total, nesse exemplo aqui, 5 milhões, ele daria 100 mil por unidade. Se eu vou vender uma unidade a 400 mil, o redutor, eu vou alocar para aquela unidade 100 mil e a base de cálculo vai ser 300 mil. Imóveis em construção, né? O redutor é composto por terreno corrigido, mais custos de produção corrigidos também. Então, exemplo aqui, um terreno de 1,4 milhão, mais 2,7 milhões de custos, evidentemente já corrigidos aqui, o redutor 4,1 milhões reais. Ok? Bom, além do redutor de ajuste, digamos assim, que serve para esses imóveis em construção ou em estoque, ou em operação inicial por contribuintes adquiridos e não contribuintes, existe também o chamado redutor social, que é justamente o benefício fiscal com foco social. Eles estão contidos lá nos artigos 259 e 260, né? E são aplicáveis a imóveis residenciais com o objetivo de reduzir a carga tributária sobre a moradia. De que maneira? É dado um desconto de 100 mil reais na aquisição de imóveis residenciais novos, né? 30 mil reais na aquisição de lotes residenciais e 600 reais na locação residencial mensal, ok? Vamos ver as regras disso. Então, por exemplo, venda de uma casa nova por 600 mil. Imagine que essa casa nova, ela está sendo adquirida e ela tem redutor de ajuste, tá? Que é o que a gente viu nos slides anteriores. Então, a base dela é 600 mil, menos o redutor de ajuste, a base é 450 mil. Além disso, eu vou poder abater o redutor social de 100 mil e a base final vai ser 350 mil. Numa alíquota hipotética de 13,5% de IBS e CBS, teremos um imposto de 47.250. Lembrando que o redutor social
ele vai até o limite da base, né? Então, se aqui a base após o ajuste fosse, por exemplo, 80 mil, o redutor máximo seria 80 mil. Venda de lote. O lote, hipoteticamente aqui vendemos um lote por 150 mil, com redutor de 40 mil de ajuste, então a base é 110. E aí, para lote, o redutor social é 30 mil. Tanto a base final, nesse caso, seria 80 mil, gerando um IBS-CBS de R$ 10.800. Aluguel residencial. Vamos pegar um exemplo aqui de um aluguel de R$ 2.500 por mês, que tenha um redutor social de R$ 600, como a lei determina. Então, a sua base vai ser 1.900. E aí você vai, então, tributar. Aqui coloquei uma alíquota de 8,1, por quê? Ainda partindo do pressuposto de 27 de alíquota, o aluguel ele é tributado só sobre 30%, ou seja, ele tem uma redução de 70% na base. Então, a alíquota que ele vai atingir é 8,1%, né, entre IBS e CBS. Ele daria um imposto de R$ 153,90. Aqui coloco como economia, né, mas é só por conta do que o redutor implica, né, em economia e redução de pagamentos no aluguel. As limitações, o uso é num único imóvel, uma única vez, perdão, por imóvel, né? Então significa o seguinte: eu comprei um imóvel e depois eu vendi esse imóvel para terceiro, ele já foi contemplado com aquele redução. Eu ganhei a redução quando comprei a primeira vez, na venda subsequente ele não tem mais a redução, ok? Base de cálculo, já falei, o redutor só alcança até o limite da base de cálculo, né? E outro detalhe, tanto o redutor de ajuste quanto o redutor social, eles são atualizados mensalmente pelo IPCA, ou índice que vier a substituir. Então, quando nós falamos agora 30 mil, já não é mais 30 mil, né? A lei já entrou em vigor, quer dizer, quando você começar a usar, já vai corrigir esse 30 mil pelo IPCA do tempo aí até chegar lá. Alíquotas e cálculo do imposto. Vamos dar uma olhada aqui. Como que ficam, então, embora a gente já falou um pouco, né? Mas como é que ficam as alíquotas dos impostos aqui? Bom, então é o seguinte: a operação com imóveis, ela tem o tratamento chamado tratamento favorecido, como outros setores na reforma tributária, né? Setores da educação, saúde e também aqui o setor imobiliário. Então, o que que acontece? Você tem 50% de redução da alíquota nas operações de venda e 70% nas operações de locação, tá? Então, por exemplo, hipoteticamente, numa alíquota de 27, nós vamos ter efetivamente a tributação lá em 2033 de 13,5% na venda e 8,1% na locação. Por que lá em 2033? Repito, 2027 nós teremos a CBS cheia, ok, mas a IBS começa gradualmente, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 ela entra 100%. Então ele não vai atingir esse patamar de cara. Detalhe importantíssimo, os créditos que eu posso tomar não têm redução de alíquota. Então, aqui nós temos um fator considerável a ser explorado. Exemplo, eu tenho um imóvel que eu alugo, eu fiz uma reforma lá. Os gastos dessa reforma, se eu tiver feito, pegar documentação comprobatória, ou seja, nota fiscal, de contribuintes da IBS e CBS, eu vou poder me creditar dessa reforma. A alíquota cheia, que se for 27, 27%. Tá? Então, é importante pensar nisso, principalmente em planejamento tributário de empresas que têm locação de imóveis ou que têm compra e venda de imóveis. Se bem arranjado,
a carga tributária, a meu ver, vai ficar menor do que nós temos hoje nas operações com imóveis de aluguel ou de venda, né? A gente vai ver aqui. Então, aqui um exemplo comparativo, é um imóvel que foi vendido por 1 milhão, ele vai pagar 135 mil. Então, quer dizer, quem comprar esse imóvel, lembre-se que ele não vai pagar 1 milhão, ele vai pagar 1.135.000, porque agora os impostos não são embutidos no preço, os impostos são adicionados, são à parte, né? E da mesma maneira, lembre-se que quando for emitir a nota fiscal, no caso anterior, por exemplo, se você for vender um imóvel que tem redutor, você vai vender esse imóvel por 2 milhões, mas ele tem um redutor, sei lá, de 500 mil, então você vai colocar na nota o imóvel, o valor do imóvel 2 milhões, base de cálculo 1,5 milhão, tá? Então, você vai ter que preencher corretamente também os documentos de saída desses imóveis, assim como na locação. Então, aquilo que não for tributado, você vai ter que, embora coloque no valor total, na base de cálculo, fazer o valor correto. Algumas obrigações acessórias e conformidade, né? Então, é preciso aí tomar cuidado com algumas questões. Primeiro, a criação do CIB, né? Então, que muita gente está muito preocupado com isso e tal. Essas obrigações, elas foram criadas para os entes públicos, né? Então, veja só, eu acredito que isso aqui não vai ser possível de ser realizado, mas o CIB, que vai ser, estão chamando do CPF do imóvel, né? Ele vai ter um cadastro para cada imóvel. É obrigatório todos os documentos de obras e transações, prazo 12 meses para que as capitais e órgãos federais façam o cadastro, e 24 meses para os municípios. Eu não sei se isso vai ser alcançado e se vai ser possível, né? Então, veja que, teoricamente, nós teremos um cadastro que, se funcionar como aqui está previsto, de informações sobre todos os imóveis do país. E esse cadastro é que vai ajudar, por exemplo, no valor de referência que nós vimos citados na lei. Alguns estados já têm feito isso, já têm contratado a FIP para estabelecer valor de referências de imóveis e já estão, eu não me lembro se é Goiás ou se é Santa Catarina, que desde setembro implementou o valor de referência. Ainda não no âmbito do CIB, mas como um padrão para operações de doação de imóveis, etc. e tal. Então, a tendência é que isso seja possível ser feito com certa facilidade, né? Outra obrigação é a apuração por empreendimento. Então, cada obra, cada incorporação ou loteamento tem apuração própria com o CNPJ ou CPF específico, tá? Então, não se pode compensar créditos entre empreendimentos. É como se cada um fosse uma entidade fiscal separada. Então, você vai ter que contabilizar isso, né? Olha só, tabeliãs e tabeliões, né, registradores de imóveis e juntas comerciais podem ter obrigações de informação e compartilhamento de dados com a administração tributária, né? Já tem, né? Já tem. E certidão negativa de débitos para bens imóveis poderá ser exigida em transações para comprovar a ausência de débitos tributários. Então, essas também vieram aí no bojo da lei complementar. Agora, vocês devem estar pensando, poxa vida, então em 2027 começa tudo isso valer. A gente falava muito, né, no ano passado, início desse ano. Esse ano de 2026 vai ser um ano de grande desafio para os profissionais da contabilidade, para os empresários, e a gente às vezes vê que ou a grande maioria dos empresários ainda não está, parece que, antenado aí para essas mudanças, e isso nos gera preocupação, porque parece que se transfere um pouco a responsabilidade pro profissional da contabilidade, né?
e se a gente não estiver muito bem preparado, de fato, vocês viram que cada vez mais vai se exigir planejamento da nossa parte, além da manutenção dos dois regimes simultâneos, porque assim caminharão até 2032, né? Mas existe sim uma transição, um regime de transição que está previsto nos artigos 485 até 488 da Lei Complementar 214, né? Então, o mapa dos artigos, né? O artigo 485 ele fala do período de transição para incorporações imobiliárias. O artigo 486 ele fala sobre um período de transição para parcelamento do solo. O 487 para arrendamento e locações. E o 488 ele trata de deduções de custos. Então vamos ver aqui o 485, olha. Bem, veja, agora aqui começam a entrar alguns complicadores, né? No 485 ainda não, porque ele dá a opção, no caso de incorporação imobiliária, de você usar o regime transitório, usar esse regime de transição, numa alíquota fixa onde você não pode tomar créditos, né? Então, talvez num primeiro momento, muita gente vai partir para isso, para estudar bem ou planejar melhor, né? Mas ele cria um regime aqui opcional, específico, para CBS só, tá? E por que que não para IBS? Porque o IBS só vai entrar efetivamente em 28, né? Ainda escalonado. Então, ele trata da CBS. Então, no caso da CBS, incorporações imobiliárias com patrimônio de afetação, e aí segue a lei lá de 1964, que já haviam optado pelo RET, que nós conhecemos bem, né? Que está na lei de 2004, a lei 10.931, e desde que faça essa opção antes de 1º de janeiro de 29, então eles podem recolher a CBS com base num percentual fixo sobre a receita mensal recebida, em vez de submeter ao IBS e CBS, tá? Qual seria essa alíquota? Incorporação 2,08% e incorporação de interesse social 0,53%. E aí o interesse social ele precisa estar classificado dentro do que manda a lei, tá? Não é simplesmente você vai classificar. Tem toda uma metodologia lá, alguns preceitos para seguir e se enquadrar como interesse social. Moradias, casas populares, etc. e tal. A consequência bem, primeiro se pode chamar de positiva, mas é exclusiva, ou seja, afasta qualquer forma de incidência de IBS e CBS sobre a incorporação, então você vai com ela até o fim. Vedação a créditos, e aí também, claro, você não vai poder optar, apropriar créditos IBS e CBS relativos a todas as aquisições que você fizer de bens e serviços para essa incorporação. Não pode usar redutor nenhum, né? Então fica impedida de utilizar os redutores que nós falamos, tanto de ajuste como social. E aí, na hora de vender, tem que tomar cuidado, né? Vai pagar aquela alíquota fixa lá, vai fazer conta. E crédito para o adquirente, né? Aí que está, o comprador contribuinte não poderá se creditar, né? Mas ele vai poder criar o redutor de ajuste. Então, veja só, eu optei por esse regime, vou com ele até o fim da incorporação, vou pagar lá 2,08. Não me credito de nada, não posso abater na venda, vou vender pelo valor cheio. Quem comprar de mim, provavelmente, não, ele vai ter, provavelmente, né? Tem que fazer conta. Vai pagar mais caro por esse imóvel. Mas, em compensação, ele vai poder criar, fazer nascer o redutor. Então, se for um outro contribuinte que vá revender esse imóvel, quando revender, ele pode abater o redutor de ajuste. Então, um exemplo prático: construtora com projeto de incorporação com patrimônio de afetação, iniciado em 2024 sobre o RET. Então, ele já começou lá atrás, né? Em 27, opta pelo regime especial e recebe uma parcela de 100 mil pela venda de um apartamento não social. Você vai pegar 100 mil, aplicar 2,08 e vai pagar R$ 2.080 de CBS normalmente, né? Lembrando que não pode fazer crédito nenhum.
simplesmente sobre o valor de venda a essa alíquota cheia. Parcelamento de solo. Então, o artigo 486, ele ofereceu um regime também opcional para contribuintes que realizam alienações de imóveis decorrentes de parcelamento de solo, ou seja, os loteamentos, né? Desde que estejam nos termos da Lei 6.766 de 79, desde que o registro do projeto tenha sido efetivado antes de 1º de janeiro de 29. Tem que atender às condições da lei, tomar cuidado com isso. Depois vocês vão ver que para locações também nós temos alguns critérios para serem atendidos para optar também pelo regime fixo. Nesse caso, a alíquota é 3,65, tá? Lembrando que é a alíquota da CBS só. Mas depois da IBS tem uma novidade boa. Então, o que que é? Mesmo problema, mesmos problemas e soluções. Afasta outras incidências de IBS e CBS e veda a apropriação de quaisquer créditos relacionados ao empreendimento. O pagamento é considerado definitivo, né, sem possibilidade de restituição ou compensação, exceto se houver distrato. E, importantíssimo, exigência de escrituração contábil separada para cada projeto de parcelamento submetido ao regime. Tá? Então, um exemplo prático aqui, ó. Uma urbanizadora registrou loteamento em 2025 e optou pelo regime lá do 486. Em 2028, ela recebe 50 mil pela venda de um lote. Ela vai pegar 50 mil, 3,65 em cima e acabou. Nenhum crédito, nada, nenhum gasto podendo ser abatido aqui. Agora aqui o da locação. O da locação tem que tomar muito cuidado, que esse, inclusive, a gente já vinha alertando lá, né? E tem algumas questões. Também é permitido que você opte, no caso de locações residenciais e não residenciais, pelo regime especial, que só pode ir até 2028, né? Então ele vale para 27 e vale para 28, tá? Então, a alíquota será de 3,65 também, né? E aí ele inclui IBS e CBS. E o que que é a questão aqui, ó? Contratos não residenciais, ela vale pelo prazo original do contrato, tá? Então, enquanto durar o contrato, firmado até a publicação da lei. Firmado, então, tem que ter firma reconhecida garantindo a data da aplicação do contrato, da anterior à lei. A lei é 15 de janeiro ou 16 de janeiro de 25, a lei complementar, né? Então, você tem que ter um contrato assinado com certificado digital ou com firma reconhecida, comprovando que você tinha esse contrato assinado antes da lei. E detalhe, a, a exigência de que esses contratos estejam registrados em registro de imóveis ou de títulos e documentos até 31/12 de 25. Então, quem não registrou, embora tenha ele assinado, eu entendo que não poderá optar pelo regime, tá? Já os residenciais, a opção vale pelo prazo original do contrato ou até, no máximo, 31/12 de 28. Então, o que ocorrer primeiro? Se o contrato for até dezembro de 27, esse é o prazo. Em 28 você tem que começar no regime normal. Se o prazo do contrato for até 29, até 31/12 de 28 você pode, e se o prazo for lá junho de 29, em janeiro você já começa a ser contribuinte, tá? Agora, ele também diz que esse contrato tem que ser firmado antes da lei. Só que ele coloca como fator comprobatório a assinatura ou o pagamento anterior comprobatório. Então, por exemplo, você tem um recibo ou você tem uma transferência bancária que comprova que você recebeu aquele aluguel, ele vale, no caso dos residenciais, tá? Então, para você optar, você vai ter que ter esses comprovantes. Provavelmente, o regulamento, quando sair, vai determinar que você informe isso para a Receita Federal em algum lugar.
provavelmente no ECAC, mas não se sabe ainda, né? Bom, qual a consequência aqui? É exclusivo, veda crédito, né? Veda redutor social, então você não vai poder fazer aquele abatimento dos R$ 600 na locação, tá? E o pagamento também é definitivo, sem direito à restituição ou compensação. Então, pessoal, aqui é um ponto que tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo com essa opção pelo regime especial. Porque, veja, você vai pagar R$ 3,65 já de alíquota fixa até 2028, né? Mas acontece que você não vai poder apropriar crédito, essa alíquota aqui ela é definitiva. E lembrando que quando nós estamos falando de 3,65, nós estamos falando de CBS e BS. Você vai continuar pagando imposto de renda e contribuição social. Agora, a alíquota no regime da CBS e BS, ela não vai começar com aqueles 8 e pouco por cento ali estimado, né? Ela vai começar mais baixa. E além dela começar mais baixa, você vai poder abater créditos. Então, precisaria fazer um levantamento, e por isso a necessidade de planejamento, para saber se realmente interessa optar pelo regime de alíquota fixa, ou se é melhor você já entrar no esquema aí da CBS e BS. Assim como pessoas físicas que se enquadrem como contribuinte CBS e IBS, eu acho que não tem nem dúvida quanto a fazer um planejamento para se transformar em pessoa jurídica exploradora aí desses imóveis na pessoa jurídica, né? O único cuidado que eu falo com as holdings e pessoas jurídicas é esse do valor inicial do imóvel, porque pode ser que você lá na frente, na venda, principalmente para quem já constituiu o holding, se você não atribuir um valor de ajuste razoável, você pode ter um problema sério aí na hora de vender, né? Você vai ser tributado em cima de tudo, vai ficar bem complicado. Olha aqui um exemplo de uma locação comercial. A empresa com imóvel comercial alugado por 10 mil por mês, contrato firmado em 2024, né? Ele vai simplesmente pagar 3,65 e acabou. Ah, mas eu gastei 20 mil numa reforma, posso usar esse crédito? Não. Até o fim do contrato ou até 31 de dezembro de 28, não. Dos dois, o menor, né? Lembrando que, no caso de não residenciais, é contrato com firma reconhecida ou assinatura digital antes da lei e registrados esses contratos até 31 de 12 de 25. É, a, a, a Receita, a lei diz que até a Receita Federal disponibilizaria um local para que você pudesse colocar esses contratos e aí você não precisaria fazer o registro, né? Mas eu não vi surgir nenhum local para colocar os contratos em lugar nenhum da Receita Federal. Então eu creio que, salvo se o regulamento determinar outra coisa, está valendo essa regra de ter registrado o contrato. É importante aqui também falar que você optando pelo IBS-CBS, o crédito, você pode tomar crédito de tudo que for pertinente àquela operação e que você tenha adquirido de contribuinte. Então, veja, quando nós estamos falando, em princípio, de reformas, tá, ok, falar, não vou reformar aquele imóvel. Mas não precisa ser só reforma. Vamos supor que você faça um grande acordo com o seu inquilino e fala assim para ele, olha, a conta de uma pessoa de confiança sua, tal, a conta de energia da sua empresa que está aí, que está no local, vai ficar no meu nome. Eu vou te fazer um pacote incluindo tudo aí, né? Então, ele vai repassar como um reembolso essa energia no preço, e você vai tributar somente o valor do aluguel, mas você vai poder acreditar a energia, porque ela está no teu nome, tá? Então, ou ainda que eventualmente o regulamento determine que você deva tributar essa energia, você vai tributar ela por metade da alíquota e creditar pelo valor cheio, né? Então,
tem que pensar muito, as operações precisam ser muito bem desenhadas e aí entra naquele caso da individualização, ou seja, da customização, né? Vai ter que olhar para cada cliente, cada situação. O artigo 488, aí ele faz uma justiça, ele diz assim, olha, lembra que você pagou por alíquotas fixas lá, e então as alíquotas eram da CBS, né? Só que o IBS, se você for vender esse imóvel, depois que ele entrou em vigor, você vai ter incidência total dele. Então, eu vou permitir que você se credite do que você fez para fins de IBS. Então, olha que interessante. Vamos imaginar aqui que você adquiriu o bem em 2027 e 2028. Tudo que você gastar na aquisição, no bem, você vai se creditar 100% para IBS no futuro, quando você for vender. Em 2029, o que você gastar lá, 90%. Em 2030, 80%. 31, 70, 32, 60. E 33 você acredita 100% normal. Então, feita a justiça, porque lembrem-se que, volta lá, opa, voltar, né? A alíquota aqui é 3,65 de CBS, tá? Tanto para incorporação, 208 CBS, e 3,65 para parcelamento de solo, CBS. Então, é justo que tudo que você gaste nessas incorporações, nessas construções, nesses anos aqui, até que o IBS seja instituído totalmente, você possa fazer créditos dele. Pontos importantes do artigo 488, ele não exclui créditos, né? Então a dedução não afasta o direito à apropriação normal dos créditos, nem a aplicação de outros redutores, né? Nesse caso aqui, do 488. E não se aplica a contribuintes que optaram pelos regimes especiais lá do 485 a 486, né? Do parcelamento e tal. Muito bem. Exemplo prático, uma construtora adquire 200 mil em materiais em 2029, em 2030 ela vende essa sala comercial por 500 mil, tá? Então, ela vai pegar 200 mil, como ela adquiriu em 2029, ela pode se apropriar de 90% do crédito, 180, né? Então, ela vai pegar 500, tirar 180, a base vai ser de 320 mil. Além disso, ela vai poder abater outros créditos que ela venha a ter, que sejam permitidos, CBS, etc. e tal. Bem, era isso aqui. Saiu meio estranho ali o nome, mas eu deixo aqui meus contatos. É lógico que a gente vai abrir para perguntas também, mas só para adiantar, eu tenho um canal lá no YouTube, é o canal Conf, onde eu coloco bastante conteúdo, né? E aí estão os meus contatos também das minhas redes sociais, né? De e-mail e tudo mais, tá? Eu fico à disposição depois também, se alguém quiser fazer perguntas. E aí também, eu sei que vai ter o sorteio do livro no fim, mas a editora Atlas, que tem parceria com o ICBR, Atlagen, me pediu também para divulgar que qualquer livro da minha autoria ou coautoria, ele está com esse cupom ICBR30. Então, você comprando, ele tem 30% de desconto em qualquer desses 4 livros aí. Tá? Contabilidade Avançada, Manual do Contador, Executivos e a Holding Familiar. Tá bem? ICBR30, é só colocar lá, o site é grupogen.com.br. E aqui depois acho que é o livro que nós vamos sortear. Deixa eu só interromper aqui agora. Aqui. Bem, eu fico agora aqui à disposição, professor Iago. Muito bom, professor Ricardo, muito. Vou fazer uso das palavras da Cristiane Souza, as minhas, né? Material muito rico em detalhes, enfim, né? Eu acho que esse também tem que ser o papel do contador, no sentido desse processo de educação continuada
e ver essa exposição, entender um pouquinho mais, né, sobre esse novo processo que a reforma é, impõe, né, a respeito dos aluguéis, a gente vê aí como debruçar sobre o tema vai ser um processo importante. Eu acho que a gente dá um start muito importante aqui no ICBR. Então, a gente agradece muito, né, a preparação do material, o seu tempo, enfim. E claro que a gente tem algumas questões, algumas dúvidas que foram sendo apresentadas aqui no nosso chat, né, ao longo da conversa. Eu vou apresentar algumas aqui para o professor, enfim, para a gente fazer algum diálogo a esse respeito. Antes disso, reforçar, né, a questão aí do sorteio. Então, quem ainda não preencheu o link, está rolando aí no chat também. Se o Paulo, por favor, puder postar novamente para o pessoal que ainda não preencheu. Eu vou resgatar algumas questões aqui, e a primeira delas é do Ângelo. Ele coloca assim: a contribuição sobre o excesso dentro do próprio ano passa a ser considerada a partir do mês em que houve o excesso ou se retorna ao início do ano calendário? Não, ele é a partir do mês que houve o excesso. Ele se torna contribuinte a partir daquele mês. Agora, existe uma grande dúvida, por exemplo, no caso de vendas, né? Se dentro, e aí o regulamento é que vai nos dizer, se dentro do ano, por exemplo, eu vendi 3 imóveis, aí eu vendi o quarto imóvel, se haveria algum tipo, bom, então tributa-se só o quarto imóvel, não vendi mais nada, né? Só o quarto imóvel sofreria tributação e 3 ficariam isentos, por exemplo. Isso não está claro na lei. Agora, ele começa a ser contribuinte a partir dali. Maravilha. Ainda o Ângelo coloca aqui para a gente, né? No caso da incorporação, tem que ser segregado o valor da parcela ou o percentual do patrimônio de afetação? No caso de incorporação, Isso, no caso de incorporação. Tem que ser segregado esse valor da incorporação, ele tem que ser segregado do valor da parcela, sim, o percentual do patrimônio de afetação. eu entendo que o valor da parcela. O Felipe, ele coloca o seguinte questionamento, né? Vai incidir sobre CBS e IBS no momento da cessão do bem por usufruto e após não haver mais incidência, a cessão gratuita, há previsão também de CBS e IBS? A sessão gratuita não do usufruto, né? Sessão do usufruto vai ter. Sessão gratuita de imóveis? Não sei se ele quer completar aí. É a doação, né? Eu- Isso, momento da cessão do bem por usufruto. Sim, vai ser contribuinte. A Letícia aponta o seguinte questionamento, né? No caso de pessoa física que trabalha somente com locação de temporada, menos de 90 dias, entra nas regras de receita maior que 240 mil no ano e mais de 3 imóveis também vai pagar o IBS e o CBS? Então, se nós interpretarmos o que está na lei, não. Ou seja, a lei diz o seguinte: se você tiver locações que eles chamam por temporadas, ou seja, até 90 dias, você sai deste capítulo e vai para, você vai ser tratado como hotelaria. E aí, então, ele não coloca limite, né?
Então, você pode ter um imóvel locado por, é, por esse regime, e você então não teria limite, você teria que pagar como hotelaria também. Agora, existe alguns que interpretam que o regulamento pode trazer que poderá haver algum limite para que ele não, uma pessoa só, que tem só uma casa lá, também não tenha que pagar ITBS, o CBS e IBS, né? Mas se a gente interpretar friamente a lei como ela está hoje, ela diz, olha, vai lá para a hotelaria. A hotelaria ela não tem nenhum limite, nenhuma regra. Perfeito. O Antônio coloca o seguinte questionamento, né? O artigo 487 só se aplica ao localizador pessoa jurídica? O locador, deixa eu pegar aqui o 487. Se Não, ele aplica. Professor, o microfone está aberto de todo mundo? Sim, sim. Sim. Eu sou Felipe, eu que fiz aquela pergunta sobre a seção de usufruto. Aí depois eu poderia reformular ela melhor. tá bom. Ok. A locação, o 487 se aplica para qualquer locação, pessoa física ou jurídica, desde que a Uhum. pessoa física seja contribuinte. E aí ela tem que estar enquadrada naquelas quesitos como contribuinte, né? Ter mais de 3 imóveis locados e mais de 240 mil de receita. Maravilha. É, eu acho que das perguntas do chat a gente tinha. Acho que a gente conseguiu sanar. O Felipe, se você quiser reformular, Felipe, o seu questionamento, enfim, abre o microfone aí, fica bem à vontade. Obrigado, Igor. A minha pergunta é a seguinte: no momento da transferência para o usufruto do imóvel, vai inserir o CBS e IBS, correto? Sim, Após essa transferência, o uso desse imóvel não vai mais incidir CBS e IBS. o uso do imóvel não. Mas Pelo se não vai inserir mais CBS e IBS. Agora, se ele, por exemplo, for depois repassado para um contribuinte, aí sim. Então, por exemplo, um pai doou o imóvel para o filho lá, tal, e depois o filho vendeu esse imóvel para um contribuinte, e esse imóvel vai ser vendido para outro. Aí passa a entrar na cadeia de contribuição de CBS e IBS. É Podendo, porque, assim, eu podendo vi abater em os. eu vi que a sessão gratuita vai ter a incidência do CBS e IBS. No caso, uma empresa cede para o sócio e aí vai ter a incidência do CBS e IBS essa sessão. E aí, se a gente fizer a sessão gratuita, a sessão por usufruto, vai acabar, não vai ter essa Eu incidência mais. entendi agora o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer da seção assim, por exemplo, a empresa tem um imóvel e aí ela deixou o sócio morar lá. É isso. Isso, isso. É. Então, E esse vice-versa ponto, também, né? O sócio tem um imóvel e deixou a empresa funcionando lá no imóvel dele. exatamente. Mas esse ponto ele não está muito claro ainda não, viu, da incidência de Entendi. CBS e IBS. Nesse caso, né? Do usufruto, sim, mas nesse caso não. Então, temos que aguardar aí o regulamento. Aí já Certo. existe muita especulação sobre isso, né? Porque hoje, por exemplo, na lei do imposto de renda, já há mais de 40 anos, você tem dispositivo que diz que você pode, em imóveis ociosos, atribuir, né, valores e tributar imposto de renda como um possível valor sobre. Se atribui um valor de aluguel possível de um imóvel parado e você tributa o imposto Uhum, de renda. Acho que é isso que você ouviu por aí. isso, isso. É, Uhum. então aí temos que aguardar ainda um pouco. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, professor. Nada. Maravilha, pessoal. Vamos ao nosso sorteio. Acho que as questões que estavam no chat foram
esclarecidas, enfim. O professor Ricardo, acredito que é possível a disponibilização dos materiais, né, que foram compartilhados. Sim, Então, a sim, gente sim. disponibiliza também para as pessoas que estiveram aqui com a gente presentes, enfim, né? Aí há essa possibilidade em função dos dados da inscrição. Reforçar, quem ainda não preencheu o formulário para o nosso sorteio. O E ó, professor Iago, enquanto o pessoal preenche o formulário para o sorteio, só fazer um destaque que além do livro dos livros do professor Rios, nós na vitrine do ICBR, da parceria ICBR Atlas Gen, nós temos dezenas de livros lá de contabilidade e finanças, né? Eu coloquei no chat o link. Usando o cupom ICBR30, tem 30% de desconto aí para quem entrar lá. Só entrar no link e vai ver que o cardápio é bom. o Paulo, e também Maravilha, Paulo. acho que a editora disponibilizou 2 livros aí do Holding para sorteio. Então Isso. eu vou colocar mais 2 aí, pode fazer 4 sorteios aí. Olha aí, gente, que maravilha. Muito bom, muito bom. O material a gente disponibiliza por e-mail, Newton, tá? É, manda e-mail para comunicar, para aquele e-mail que eu mandei para vocês hoje, durante o dia, lembrando da atividade. Pode ser o boletim@icbr.com.br. Eu preciso dos dados de nome completo, endereço, CPF, celular e CEP e endereço certinho, né? Pode passar os meus cuidados, e só assim a Atlas Gen Ah, consegue tá. encaminhar. Quanto a isso, Paulo, eu já no link de inscrição para o sorteio eu já fiz isso. Agora, acho que o questionamento do Newton é em relação ao material do Ricardo. Eu acho que isso a gente consegue enviar porque eles já fizeram as inscrições, enfim. Quem solicita nesse mesmo e-mail, que daí o professor Ricardo encaminha para mim, que daí a gente encaminha só para quem se interessou. Eu mando aí. Perfeito. Aqui, então, pessoal, eu tenho 32 formulários respondidos. Eu vou pedir para o Ricardo. A gente tem, então, 4 livros, né, à disposição. Eu vou pedir para o Ricardo escolher um número de 1 a 32. Pode ser, Ricardo? Pode? Vamos lá, 16. 16. É a Ivanete Vieira Serpa. Então, Ivanete, ela já colocou aqui o seu endereço de e-mail, enfim, é a nossa primeira contemplada aí com o livro do professor Ricardo. Paulo, por favor, um número de 1 a 32 menos o 16. Número 7, professor Iago. Número 7. É a Amanda Peixoto Correia, nossa segunda contemplada. Então já foi 16, 7. Mais um número, professor Ricardo, por favor, que não seja o 16 nem o 7, de 1 a 32. Vamos lá, número 8. Número 8. É o Marcelo Wilson Cunta. Marcelo Wilson Cunta, o nosso terceiro contemplado. E Paulo, quem será o nosso último contemplado ou contemplada? Um número Número que não 20, seja o 16, nem o 7, nem o 8.
Número 24. Número 24, vamos lá. Nosso quarto contemplado é o Eros Moura Lima, tá? Então, na sequência, Ivanete, a Amanda, o Marcelo e o Eros, né? Vocês preencheram o formulário, enfim, na sequência, se porventura ficar faltando alguma coisa em relação aos dados, né, para esse envio, a gente entra em contato via e-mail ou WhatsApp, que a gente pegou ali também no formulário. E mais uma vez a gente agradece, né? Vocês que estão aí conectados com a gente, têm buscado e têm se interessado pelas atividades que o CBR desenvolvem, se associem. Acho que o Instituto tem feito um trabalho bem bacana de representatividade, né? A sugestão foi que, se possível, o professor até autografar aí os livros. Então, são coisas que a logística vai ver, né? Porque a gente está falando de São Paulo, São Roque, enfim. Acho que algumas coisas assim a gente vai tentando viabilizar dentro do possível. Eu acho que dá. Eu tenho aqui, eu mando e depois a editora me manda, repondo aqui. Pode ser. Tá bom, a Maravilha, gente maravilha, combina, professor. maravilha. Podemos fazer um print para registrar aí esse nosso Isso, boa. encontro, o start quase dos encontros do ICBR de desenvolvimento profissional do ano de 2026, né? Pós-carnaval, há boatos que o ano começa efetivamente no Brasil. É, Quem puder ligar a câmera, enfim. Registrar a presença do Mário Shinzato também na live, que é o nosso vice-presidente técnico. Boa estudei noite, com, Shinzato. estudei com o Júlio Shinzato, hein? Boa noite. Então você é amigo do meu irmão. É, na PUC fizemos mestrado juntos. Ah, muito bom. Maravilha. Paulo, faz aí? Mas ninguém vai abrir a câmera. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos tentar aí. Opa, peraí que entrou uma mensagem aqui e atrapalhou. O Eros pedindo para o Mário aceitar ele no LinkedIn. Só um momentinho, só. Vai, vamos lá então. Perfeito, gente. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, professor Ricardo, Mário Shinzato aí pela presença, André, Paulo por toda a organização e logística, né? E todas as pessoas aí que têm se conectados com o ICBR. A gente agradece muito a participação e que a gente tenha um ano de muitos encontros, né? Quando a gente fala aí de desenvolvimento profissional e educação continuada. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.